Olá, pessoal! Hoje é dia de papo recantado. Vamos falar sobre se meus pensamentos me representam. Será que eu sou tudo aquilo que eu penso ser? O nosso pensamento, ele é criador. Ele não atua somente nos que estão à nossa volta, influenciando os nossos semelhantes, influenciando eles para o bem ou para o mal. Não. O nosso pensamento atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, gera as nossas ações e com ele, o pensamento, construímos um dia maravilhoso ou miserável nas nossas vidas. Com ele nós construímos nosso presente e o nosso futuro. Modelamos nossa aura com o pensamento, né? Aquela aura que todos têm em torno de si e que algumas pessoas conseguem ver até as cores das auras. Nós vamos aqui fazer um adendo para rapidamente entendermos o que é a aura que nos circunda. Para nós espíritas, a aura é tão somente a irradiação do perispírito, formando em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Para não entrarmos em definições específicas que podem ser de contestável entendimento, nós vamos dizer que a aura é um campo de radiação luminosa que circunda uma pessoa como se fosse um halo em torno dela. Voltamos ao pensamento. Nós com eles produzimos formas e imagens que ficam conosco. São as formas pensamento. Assim, pouco a pouco, o nosso ser transmite formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece e embeleza ou cria uma atmosfera de feiura, de sombras. O pensamento, ele é poder em ação. É a causa inicial da nossa elevação espiritual ou do nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência. Ele prepara as maravilhas das artes, mas também pode preparar e prepara todas as misérias e vergonhas da humanidade. Os nossos pensamentos, transformados em palavras ou não, nos distanciam das vibrações que não estão em harmonia com eles e atraem vibrações similares que acentuam as nossas tendências. Se nós meditarmos em assuntos elevados, a sabedoria, o dever, o amor ao próximo, a solidariedade, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Mas, se ao contrário, nosso pensamento é inspirado nos maus desejos, nas paixões, nos ciúmes, na inveja, no ódio, na mágoa, as imagens que ele cria se sucedem e acumulam-se em nós e nos obscurecem. Nas profundezas da alma, esboça-se um destino inteiro através do pensamento. Assim nós fazemos em nós a luz ou a sombra. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, com vontade e persistência. Mas poucas vezes nós pensamos por nós mesmos. Quase sempre os nossos pensamentos passam por um ou por outro assunto e raramente pensamos daquilo que nós queremos pensar. Nós sempre estamos refletindo 1000 pensamentos incoerentes do meio em que nós vivemos. Poucos de nós sabemos viver do próprio pensamento. Nosso espírito é como uma casa aberta em que todos passam. Vamos da luz às sombras, num piscar de olhos, vivendo num caos mental perpétuo. Estamos felizes e daí a 1 minuto já nos entristecemos. É o caos. É a luta constante entre a paixão e o dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa,
porque estamos mais para o instinto do que para a luz. É preciso aprender a fiscalizar os nossos pensamentos, a discipliná-los, a conduzi-los na melhor direção, rumo à nossa paz, rumo ao nosso crescimento espiritual, rumo à nossa felicidade. A fiscalização dos pensamentos e dos atos caminham juntas, porque se um é bom e o outro também, nosso procedimento sempre será harmônico. Ao passo que, se nossos atos são bons, mas nossos pensamentos são maus, vai apenas haver uma falsa aparência do bem, porque teremos em nós um foco ruim, cujas influências mais cedo ou mais tarde se vão voltar contra nós. Por vezes nós observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos e ações de algumas pessoas, o que nos faz duvidar da sua boa-fé e da sua sinceridade. Estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca precisamos revisar nossa forma de pensar sobre a vida, sobre as pessoas e sobre os acontecimentos. Em nenhuma outra época, a sociedade humana foi tão cobrada na questão do respeito ao semelhante. E isso é excelente, porque apesar de ainda vivermos em profundas desigualdades, precisamos nos cobrar a mudança de atitude diante de situações que até ontem nós não achávamos necessário pensar sobre elas. É o momento da separação do joio e do trigo, segundo a parábola de Jesus. Mas o que fazer para que a gente possa aprender a controlar os nossos pensamentos, evitando as portas da nossa alma estejam abertas a quaisquer influências exteriores? O estudo, a leitura de bons escritores, além da meditação sobre valiosos ensinamentos, vão impregnando todo o nosso ser das substâncias das almas dessas criaturas. Precisamos ter vontade. As radiações dos pensamentos dessas pessoas despertam em nós sentimentos semelhantes e produzem com o tempo modificações no nosso caráter, pela própria natureza das impressões sentidas. É necessário desenvolver o nosso bom senso, diante de tantas informações inúteis que insistem em tomar espaço nos nossos pensamentos. A desinformação é uma forma cômoda de nos desculparmos pela preguiça de revisarmos os nossos pensamentos e o nosso modo de agir. Hoje os instrumentos estão ao nosso dispor. Temos internet, temos tudo. Podemos usá-los para a informação daquilo que ainda não sabemos, ou usá-los simplesmente como um meio de distração e comodismo. Depende de nós. Nosso pensamento é a nossa casa íntima. Assim como a nossa casa material, se não houver asseio e se não houver limpeza, torna-se cheia de impurezas e sujeiras que vão formando crostas difíceis de serem retiradas. Assim é o nosso pensamento. Vamos pensar nisso? Vamos cantar? Pensamento, Cidade Negra. Composição de Da Gama. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não, o mal não. Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar, a fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento, eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar, passei pelas ruínas e parei no Canadá, subi o Himalaia pra no alto cantar, com a imaginação que faz você viajar. Estou sem lenço e o documento
Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com um lado bom de pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá. Você tem que saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer, custe o tempo que custar que esse dia virá. Nunca pense em desistir, não. Te aconselho a prosseguir. O tempo voa, rapaz, pegue seu sonho, rapaz. A melhor hora e o momento é você quem faz. Tem poesias e palavras de um rei. Faça por onde que eu te ajudarei. Recitem poesias e palavras de um rei. Faça por onde que eu te ajudarei. Recitem poesias e palavras de um rei. Faça por onde que eu te ajudarei. Se você gostou, dê-nos o seu like. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.